Segunda carta de Pedro. Pois aquele em quem não há essas coisas, capítulo 1-9, aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. A síndrome da queda. Quando se fala em síndrome, vocês já devem estar acostumados a ouvir falar de síndrome. Não é? Às vezes, sempre tem alguém que teve uma determinada doença e que essa doença foi chamada de síndrome, não é? Então, síndrome. Então, tem várias síndromes e geralmente você tem essas síndromes como, às vezes com o nome do descobridor da doença, né? Aquele que pesquisou a doença, síndrome de Down. Quer dizer, é uma doença e Down foi quem pesquisou, né? Essa alteração genética e tal, então a doença leva o nome dele. Então, tem síndrome de Gilbert. Então, tem várias doenças em medicina que são chamadas de síndrome. As síndromes, geralmente, elas consistem em doenças que são um pouco mais complexas. Mas a síndrome, ela tem uma definição. Quando você tem uma síndrome, você tem alguma coisa que define essa síndrome. O que é uma síndrome? Síndrome, a palavra síndrome é definida como um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam determinada doença. Então, a definição é um conjunto de sinais e sintomas que definem essa doença. Então, a síndrome da queda espiritual é uma doença que vocês vão procurar em livros, né? Na literatura médica não vão encontrar, porque é uma doença que dá em crente, né? É um vírus que só atinge crente. E às vezes nem crente só, né? Porque crente tem que ser servo mesmo, porque crente às vezes não funciona. Então essa doença é uma doença que atinge esse tipo, né? Esse tipo de gente. Então síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. O que são sinais? Então a síndrome da queda espiritual são sinais e sintomas que identificam que essa pessoa está com essa doença. Que é uma doença grave e que leva à morte espiritual. Conjunto de sinais e sintomas. Primeiramente, o que são os sinais? Então, a síndrome, ela tem sinais e sintomas. O que são sinais? Sinais são aquelas coisas que você vê. Então você olha, o médico olha para um doente e a primeira coisa que ele tem que observar são sinais. O que ele apresenta? O doente não precisa dizer nada. Então aquilo que ele apresenta, que para o médico funciona como sinal. Por exemplo, ele olhou para o doente, né? O doente tem o olho amarelado. Não, ele está ictérico. Então aquilo é um sinal. Por exemplo. Se você olha, o doente não falou nada, você só olhou por enquanto, só viu, então é sinal. Você olha às vezes o doente e ele está inchado, né? Aquele rosto diferente, você está vendo que ele está com falta de ar, né? Fazendo força para respirar e tudo, então é um sinal
né? Um sinal para o médico. Se ele anda e ele tem, né, ele está com um déficit motor qualquer, ou, né, ou no seu andar está com um tipo de marcha diferente, mudou, né, ele está mancando, ou, né, paralisou um lado, aquilo ali é um sinal de que ele teve uma lesão neurológica. Então, há situações de dor, às vezes posições que as pessoas tomam em caso de dor, enfim. Então são sinais. Então o que são sinais? Sinais são aquelas coisas que você vê. Sintoma. O que é sintoma? Sintoma são aquelas coisas que a pessoa fala, que a pessoa diz. Então então aí já não é mais o que você vê, aí já é o que a pessoa diz. Então eu estou sentindo que está doendo aqui, dói meu estômago e essa dor vai aqui para as costas e quando eu como piora essa dor. Então é sintoma, então é o que ele está falando, então são as queixas. Então sinal é o que você vê, sintoma é aquilo que o doente diz para você. Então ele fala. Então a síndrome da queda espiritual, então você tem também sinais e sintomas. Sinais. Então vamos lá ver os sinais. Como é que você pode identificar ou diagnosticar essa doença no crente na igreja? Quais os sinais que levam você a suspeitar de que essa pessoa, esse crente na igreja, está com essa doença? O primeiro sinal colocado aqui, e é o sinal que você vê no crente, é apatia. O que é apatia? Apatia é uma condição de desligamento. Ele está naquele lugar, mas presente fisicamente, mas a cabeça está em outro lugar, então está apático, né? Então você vê, por exemplo, você chega num culto e você vê aquele culto, a bênção maravilhosa, né? O senhor falando numa interpretação de línguas, aí você vê aquele crente, né? Aí todo mundo chorando e ele está. Aí você olha, você diz, ih, rapaz, coisa estranha, né? É estranho isso. Então você já começa a observar que há uma coisa errada ali. Quer dizer, ele não consegue, não tem comunhão, está desligado. Então, esse é um sinal, às vezes inicial, é um sinal, né, já bem precoce, de que esse crente não está bem. Não está bem. Ele não está conseguindo entrar na comunhão do culto. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Isso é um sinal. Sinal de que há uma dificuldade, há um problema. Então, isso é apatia. Outro sinal que você vê muito no crente e que você começa já a ficar preocupado, é murmuração. Então, o que é a murmuração? Aí você está daqui, você está observando, né? Às vezes você chega, né? Tá ali, né? Eu vou dizer uma coisa, eu estou muito decepcionado aqui com a igreja e tal. Sei lá, eu estou muito desanimado aqui, porque aqui você vê, rapaz, aqui tem um pessoal assim, tem uma irmã aqui, uma opressão, aquilo e tal, você vê fulano e tal, fala aquilo e tal, você vê o pastor, né? Ele tem uns negócios que eu não gosto, porque ele coisa não tal, porque ele gosta mais de fulano do que de Beltrano. Ele tem aquele pessoalzinho que ele gosta, aquele pessoalzinho que ele, né, e tal. Essa é uma pessoa que está com problema. É uma pessoa que está com problema. Você vê, e tal, essas coisas aqui. Eu acho que há muita falta de amor. Eu sempre disse o seguinte:
quando vocês virem um crente usar essa expressão, é um clichê, mas quando vocês ouvirem, aqui é muita falta de amor, esse doente está ruim, esse crente está ruim. Esse é um dos sinais muito interessantes no crente quando ele está desarrumado. Porque amor você não requer, você não exige, amor você dá. É isso que é bíblico. Então a murmuração, ele fala murmurando demais. Olha, eu não estou entendendo, porque houve uma revelação que o Senhor ia abrir uma porta, mas até hoje não abriu, não estou entendendo mais nada. Esse irmão está doente. Está doente. Certo? A fé já está por um fio. Então, esse é um sinal. Esse é um sinal. Outro sinal é isolamento. Isolamento. Você chega, olha lá, né? Wilson, a irmã Maria do Carmo está indo ao seu grupo, assistência? Ah, pastor, é uns 3 meses que ela não vai lá. Não reúne, não. Para grupo não. Para culto profético, uns 3 meses. Irmã, vem cá, você não está indo mais à reunião do seu grupo de assistência? Não, não. O irmão falou que você não está. Qual irmão? Irmão Wilson. Não, é que eu mudei de grupo. Mudou? Falou com quem? Não falei com nada de ninguém não, porque mudei porque eu fui, tudo bem. Você foi para que grupo? Agora estou no grupo do Rogério. Rogério nunca apareceu lá. Então você vê, essa irmã, ela está se isolando. Ela está se isolando das atividades da igreja, não participa, né? Então ela vem, aquela coisa, vem uma vez, 2 na semana, aparece e tal. Isso é um sinal incrível de que esse irmão está doente. Está doente. É o isolamento. Isolamento. A Bíblia diz: peca quem se isola. Então ele está se isolando, se distanciando do corpo, se afastando. Então ele não está mais participando das... Aí começa a ter dificuldade em casa, as crianças não vêm, né? A escola, ao culto domingo de manhã, tadinho, eu olho assim, ele está dizendo, sabe, pastor, acorda essa semana toda cedo, né? Então aí, domingo eu deixo os bichinhos dormir mais tarde. Isso mesmo, deixa quando eles forem adolescentes, vão para o mundo. Aí você vai descansar de vez, eles forem para o mundo. Então é o seguinte, então você vê isolamento. Volta ao passado. Eu tive uma experiência muito interessante, uma irmã. Nós nunca pregamos, aqui vocês já estão no primeiro período, já estão, sexto período, perdão, já estão além, já está bem, a turma já está bem, né? Calância de uso e costume. Você disse isso, você está com essa doença aqui, ó, tá? Então vai logo, porque assim já aprende logo que você está logo, né? Falou lá no seminário sobre isso aqui, eu não achei aquilo que não foi bom, isso mesmo, daqui, já entrou nesse negócio aqui, tá contaminado. Muito bem, você vê, a gente não fala de usos e costumes, não é verdade? Mas às vezes você vê, aliás, esses dias eu tive que dar um fora numa pessoa. Não é da obra não. Ela é uma crente dentro da igreja, teve uma visão, olha só, ela teve uma visão. O anjo chegou para ela, chegou para ela e disse: o lugar que você está não é o lugar que o Senhor te quer. E ela, impressionada, e o anjo disse assim: o lugar que o Senhor te quer ali. Falou com você, não foi pastor nenhum da Maranata. Não, um anjo. E por que você não foi? Não fui, sabe por quê, pastor? Eu não fui porque tem um pessoal, ali tem o seguinte: vocês são muito assim, negócio de roupa. Eu tô, que é isso mesmo? Diz pro anjo.
Ela disse para ele, eu vou para lá não, porque tem negócio de roupa ali, ó, negócio de roupa ali, o pessoal ali tem negócio de, não pode botar coisa, tem que botar saia, esse negócio. Vai, diz isso pro anjo. Vai, diz pro anjo. Aí quando chegar lá na eternidade, você fala pro senhor, eu não fui para lá, o senhor me mandou, mas eu não fui, sabe por quê? Pessoal, negócio de roupa, eu detesto aquele negócio, e o senhor vai dizer, minha filha querida, tá bom, fica aqui. Ele vai mandar você para outro lugar. Entendeu? Certo? As pessoas às vezes se esquecem de uma operação extraordinária do Espírito e ficam aquelas coisas do mundo. Olha, ninguém está preocupado com isso. Não, o que o senhor acha? Eu acho, não estou achando nada. O senhor é a favor a usar roupa cinza? Eu não sou a favor de nada, né, senhora? Eu só sou a favor daquilo que o anjo falou, só isso. O resto é a senhora com o senhor, pergunta a ele. Então vejam, então, a volta ao passado, a irmã me procurou, ai pastor, ela tinha umas unhas, aquelas unhas, um gavião, não? Aquele vermelho que parecia, né, aquele vermelho sangue, né, e tal. Aí, nunca, não, pode falar e tal. A irmã, tudo bem. Um dia chegou para mim, as unhas, ninguém precisa ficar com aquela unha feia, entendeu? Nada. Unha normal, tamanho normal, de mulher mesmo, né? Lá com uma coisinha, né? Uma coisa natural, mas, né? Sem ser muito. Mas tinha lá uma coisinha, uma pinturazinha e tal. Eu falei, ficou bonito? Falei, ficou muito bonito. Pois é, o senhor requereu de mim. Ah, que bênção, irmão. Glória a Jesus. O senhor falou comigo, claramente não quer mais eu com aquilo. Tudo bem. Passaram-se uns meses. Tá, irmão, aquela desgraça de novo. Mano. Aí eu cheguei, aí ela chegou chorando, pastor, ora por mim. Bem, vou orar, isso na igreja. Então, qual o problema, irmã? O que está vendo? Pastor, tem um mês que o senhor não me dá mais nenhuma visão. Eu oro, jejuo e tal, não tenho mais visões, não consigo ter mais visões. Eu não sei, pastor, o que está acontecendo comigo. Eu digo, olha para sua mão. Sim, mas pastor, a minha irmã está aqui na igreja, é uma bênção, e ela usa isso. Eu digo, mas a sua irmã, não aconteceu o que aconteceu com você. A você, o senhor falou. Você está lembrado? É, falou. Sim, o senhor falou com você, mas não falou com sua irmã. Falou com você, não foi? O senhor não requereu de você? Então você voltou ao passado. E o Espírito Santo está requerendo isso de você. É só problema seu. Você pode continuar assim, irmã. Fique à vontade. Você vai ter visão, mas não. Ai, pastor, misericórdia. É isso. Então, volta ao passado. Volta ao passado. Esse é um sinal de doença espiritual, de queda espiritual. Você fala, às vezes a pessoa toma um susto, corrige. Pastor, o senhor me libertou, sabe de quê? De teatro. Eu adorava teatro. E tal. Aí daqui a pouco, cadê a irmã fulano e tal? Ah, não, ela hoje ela não veio, não. Vou ao teatro? Não, é que é uma peça que veio da Rússia, que diz que tem 50 anos que não passa no Brasil. Eu sempre tive uma vontade enorme de ver essa peça, né? A Stroboskovsky, eu fui lá ver e tal. Pronto. Então você diz, aquilo já estava liberto. Então você vê, você quando começa a olhar isso, você diz assim, essa pessoa está voltando ao passado. Então é um sinal. Coisas que ele não fazia, né? Está fazendo. Estava liberto daquele futebolzinho domingo no horário do culto, mas que voltou porque o médico pediu para fazer, porque ele está precisando fazer exercício. Então, não é porque não pode ser outro dia, não tem que ser domingo, né? 8h30. Né? Então veja, volta ao passado. Quando nós observamos na igreja as pessoas com essas coisas, você começa a observar, você diz, está mal, né? O irmão, a irmã. Então volta ao passado. Sinal, isso é sinal. Desobediência. O que é desobediência? A pessoa consulta o senhor dá uma orientação e depois você toma conhecimento que ela fez exatamente aquilo
o contrário daquilo que o Senhor mostrou. Olha, eu consultar se eu podia viajar para uma viagem, porque eu quero a saída, né? Lá para o sul. O Senhor revelou que não é para você ir, não. Amém. Daqui a pouco você sabe. Fulano foi. Fulano, você foi, o Senhor não revelou. Pastor, mas quando eu consultar, já estava com tudo comprado, passagem, hotel reservado e tal. Não teve jeito, eu pedi perdão ao Senhor e fui. Então veja, você vê que é uma pessoa que está agora com uma dificuldade com relação a isso, não é? Ao temor. Então isso é desobediência, isso é sinal. Você pode já se preocupar porque essa pessoa está doente, né? Comodismo. O que é comodismo? Comodismo. As pessoas começam a faltar ao culto. Fulano, você não está vindo ao culto? Pastor, eu chego muito tarde. Eu chego no serviço 5 horas. Vê mesmo. Mas o culto é 7h30. Não, mas eu chego até saltar do ônibus, andando até lá em casa. Então, o gasto são mais ou menos uns... Quantos metros dá? Dá uns... Acho que uns 500 metros, mais ou menos, 1 quilômetro. Aí chego em casa, aí eu relaxo um pouquinho, né? Vou lá, às vezes coisa ali, aí tomo um cafezinho ali, uma coisinha assim, aí dá 6 horas. Aí vou tomar banho, o meu banho é demorado, né? Às vezes aí termino o banho 7 horas, 7h10, aí vou lá pegar uma coisa, eu olho no relógio, 7h15, 7h20, e eu tenho isso comigo, sabe, pastor? Vai chegar depois do clamor, eu não vou. Conseguiu dar um nó no pobrezinho do pastor. Então vejam, isso é comodismo. Tem pessoas que chegam 7 horas do trabalho e 7h30 estão no culto. Não é assim? Aquilo que é a vontade de estar no culto, a vontade de participar, não se sentem bem em não estar naquela hora, ele não se sente bem em não estar no culto. Então isso é comodismo. Infidelidade, é fácil infidelidade. Para você ver infidelidade é mais fácil, é só você pedir o livro do tesoureiro. Pede o livro do tesoureiro que você vai ver quem é. Isso aqui tem 6 meses que não dá. Certo. Pronto, não é? Tem muita coisa de infidelidade, mas eu vou citar só essa. Autossuficiência. As pessoas tomam as suas decisões, né, por conta própria. Faz aquilo, só procura o pastor depois que dá errado. Então, autossuficiência. Então ele faz e decide, tal, não sei o que lá, faz isso, fez aquilo, não participa de nada, e tal, os filhos, aquilo. Então, autossuficiência. Ele não depende do corpo. Ele está naquela posição dele, ele acha que... Não, eu acho que também não é bem assim, porque negócio de levar as crianças para a escola dominical, nada, aquilo que as irmãs ensinam ali, eu também tenho em casa. Eu comprei um livro agora muito bom, que é Como Criar Filhos na Presença do Senhor e tal. Isso mesmo. Aí estou também dando as aulas lá em casa, falo para eles, ensino, mostro a palavra. É isso mesmo. Você é autossuficiente, as revelações que o Senhor dá não são suficientes para você, vai perder seus filhos, né, para o mundo, e você também está numa situação difícil. Então, esses são sinais de quem está com a doença. Sinais, você vê. Então, vocês quando virem pessoas com isso aqui, se tiver 1, 2 ou 3 sinais, até que pior quando tiver todos. Quando tiver todos os sinais, rapaz, tá ruim, né? Aí tem os sintomas. O que são os sintomas? Os sintomas são aquilo que as pessoas sentem
Aí você chama a pessoa e diz assim: fulano, vem cá, o que está acontecendo com você? Você não vem mais a culto, você na igreja não entra em comunhão, você tem murmurado, eu tenho percebido que você está, né, acomodada ou acomodado. O que está vendo? Um dos primeiros sintomas, sabe qual é? Sabe qual é o primeiro sintoma? Um dos primeiros é transferência de culpa. Não, pastor, eu estou, sabe o que é? Eu entrei nessa dificuldade porque eu tive uma decepção muito grande aqui na igreja. Olha, o senhor sabe que um dia eu estava numa dificuldade, chamei o diácono não me deu atenção. Aquilo me deixou tão magoado, coração tão triste. E olha, depois daquela vez eu comecei assim, dei um desânimo, né? Então quer dizer que você está assim por causa do diácono? O irmão foi muito infeliz, me tratou e tal. Transferência de culpa. Olha, eu estou assim, sabe por quê? Desde aquele dia que aquela professora fez uma ignorância com o meu filhinho. O meu filhinho, sabe, pastor, a única coisa que ele fez foi que ele deu um soco no rosto do outro menino e quebrou 2 dentinhos. Mas é coisa de criança, né? Aí a professora foi lá e chamou a atenção do meu anjinho, né? Então, aí coisa e tal, aí eu fiquei muito revoltada daquele dia para lá, com um desânimo, não quero mais trazer a criança para a igreja e tal. Transferência de culpa. Transferência de culpa. Aí eu também, um dia, sabe, eu botei uma roupa nova e tal, aí lá na igreja uns irmãos lá, eles começaram a reparar minha roupa e tal, assim, aí eu fiquei também muito triste, achei que não gosto disso, o povo só se preocupa com isso. Não, o meu problema é com a mulher do diácono. Ela é horrível, complicada. Não é a irmã que está à frente do trabalho sozinha, não. Transferência de culpa. Isso é sintoma. Transferência de culpa. Uma outra colocação que eu fiz aqui, está aqui, ninguém me entende. Sabe o que é isso? Você chama a pessoa, fulano, vem cá, olha, você está numa situação difícil. Tem isso, e o senhor revelou isso a seu respeito, deu uma visão assim, você desse jeito, assim, sua casa pegando fogo, o senhor mostrou um filho seu no mundo, o senhor mostrou que havia uma dificuldade financeira, mas isso era resultado da sua desobediência. Pastor, posso falar uma coisinha? Pode. O problema é o seguinte, é que quando essas coisas assim, eu estava aqui na igreja, mas eu assim fiquei assim doente um pouco e aí complicou porque eu parei de vir à igreja, também o problema do menino na escola e tal, e aí eu também assim fiquei assim muito assim ansiosa e tal, noite sem dormir. Não, tá tudo certo, irmão, tá certo, tá tudo bem, não, vamos orar por isso, mas o senhor está revelando isso aqui, sim, pastor, tá bom, a revelação acontece, que eu estou assim, é porque eu não sei, eu venho aqui à igreja, mas, então, companheiro, tá certo, tá tudo bem, mas o senhor está revelando, pois é, pastor, esse aqui é o problema, o senhor não deixa eu falar, o senhor não está vendo, o senhor não deixa eu falar, o senhor atropela a gente. Não, eu quero que você entenda, não adianta você ter revelação. Pois é, pastor, a mesma coisa que aconteceu com o diabo, ninguém me entende, pastor, ninguém me entende, ninguém sabe a luta que eu estou passando. Quem aguenta um negócio desse? Certo? Então é o seguinte, isso é sintoma, não adianta você ficar com pena, tadinho, não, tadinho, ele está precisando de acertar. Isso é sintoma, não sejam enganados por isso. Não podemos ter mais amor do que o Espírito Santo. Fulano, não adianta você reclamar, não adianta você chorar, está chorando, você não está chorando de coisa, você está chorando de opressão. Vou orar para você precisar esse choro de opressão. Por quê? Porque o que está acontecendo é isso aqui, ninguém me entende. Insensibilidade. Você entrega a revelação, fazer o que, né, pastor? Sim, já tive casos desse tipo. Você entrega a revelação, fulano,
isso assim, assim. Eu cheguei para uma moça e disse: olha, o senhor revelou que você vai ter um problema na sua faculdade. E ela disse: mas eu estou muito bem na faculdade. O senhor mostrou que você vai perder o ano. Eu não estou entendendo nada. E ela não estava bem. Digo: olha, você acerta a sua vida, porque isso é uma revelação. Estou passando por você. Tal. Chegou no final do ano, tomei um susto. Aí o pai veio, eu chamei ela com o pai. Você está lembrado do que eu te disse em abril? Você não atendeu. Então você tem a pessoa, às vezes ela é insensível àquilo que o Espírito, você vai ver lá na frente, vai acontecer. É bom você dizer para alguém que está perto, às vezes o pai, o irmão, a tia, que são da igreja. Eu digo: ó, o senhor revelou isso acerca daquela pessoa, hein? Mas ela não quer atender. Então você tem insensibilidade. Essa aqui é muito interessante. A obra não é mais a mesma. Mas que turma, né? A obra não é mais a mesma. Olha, no começo a gente ia para a praia orar e chorava até de madrugada. Olha, você não pode ir mais para a praia porque você é assaltado agora na praia. Naquela época você não era. 30 anos atrás você podia ir lá que não tinha assaltante. Eles estavam tudo no Rio. Certo? Então você podia ir para a beira da praia. Certo? Não é? Então, lá para os montes orar, ele chorava, batizado com o Espírito Santo, sim, tudo bem, mas os irmãos ainda saem para orar, vão nos montes, no lugar. Aqui em Vila Velha tem um grupo que o único monte que eles não subiram ainda foi o Penedo, porque eles não conseguiram, o resto já subiram todos para orar. Arranja um lugar para orar, para buscar o Senhor. A obra não é mais a mesma, a obra agora está se envolvendo com... Envolvendo com o quê? Não, política. Que política? Que negócio de política? Você viu algum político no nosso púlpito? Você já viu algum político no nosso púlpito? Não. Mas você vota? É claro. Tudo que você é hipócrita. Você é hipócrita. Você às vezes vota até errado. Vota no sujeito que é inimigo da obra e tal. Você quer? Consulta o senhor. O Espírito Santo não fala, não? Consulta o senhor. Olha. Não é essa a orientação que a obra tem dado? Então não tem ninguém no púlpito falando. Mas se um irmão chegou e disse, né? Sempre ouve isso. Vota no amigo meu. Isso é cidadania, é fora de igreja. Todo mundo tem isso, né? Não sai para fazer aniversário junto, né? O que tem? Isso é um culto quando você está lá tomando Coca-Cola, comendo churrasco? É culto? Não. Aquilo ali é uma descontração, nada disso. Você não pode misturar o culto, não pode misturar o que é santo. Isso sim. Não? Então você começa, a obra não é mais a mesma. Olha, isso é uma agressão. A obra não é a mesma porque o Espírito Santo não continua falando, revelando. Então, o Espírito Santo não se envolve, não vamos se envolver, vamos atender o que o Espírito Santo está dizendo. Então, a obra não é mais a mesma, isso é um absurdo. Isso é um sinal da doença. Autopiedade. Fulano, o que está vendo com você? Pastor, estou muito triste. O senhor sabia que a obra começou na minha casa? Começou na minha casa, né? Eu cedi a garagem da minha casa. Olha, meu marido sempre visitando todo mundo, né? Nós visitamos muito ali e tal. Essa igreja começou aqui. Você vê esse irmão fulano, que é meu filho na fé, né? Nós que ajudamos. Hoje ele é já pastor. Meu marido nem diácono é ainda. O senhor vê, eu tenho muita tristeza. Isso me dá tanta tristeza. Chora e você fica com pena. Meu coração, eu amo essa obra, mas olha o que estão fazendo comigo. Eu digo, olha. Aí você diz assim, fulano, vem cá. Sabe, o seu marido está certo, evangelizou muitas pessoas e tal. Mas sabe por que seu marido ainda não é diácono? Sabe qual é a primeira causa? Você manda nele. E a Bíblia diz que para ser diácono tem que governar a casa. Ele não governa, quem governa é a senhora. Entendeu? Então tem esse problema.
de mais a mais, a senhora, é isso mesmo, convida um, mas a senhora é complicada, cria casa com todo mundo, briga com todo mundo, os vizinhos, ninguém suporta nem ver a senhora. Então, como é que é? Um mau testemunho terrível. Aí a pessoa chora. Então, a autopiedade, a pessoa tem pena dela mesma, olha no espelho e morre de pena dela mesma. Então, isso é sintoma. Sintoma. O sintoma final é o fastio. Não quer, olha, vamos um grupo orar na sua casa. Ah, não, amanhã não vai não, porque amanhã eu vou ter que sair para e tal. Não, domingo, tá, não, domingo de tarde fica difícil e tal, então a pessoa não se interessa mais. Então você vê um caso grave. Então, quando você tem o doente, que é o crente, com todos esses sinais e com todos esses sintomas, é uma doença grave. É uma doença contagiosa, então ela pega. Se você deixar um crente com essa doença perto de outro, ele contamina o outro, né? Ele fica no ouvidinho do outro, igreja, aqui, tem aqui, o pastor tem isso, o pastor tem aquele grupo dele, e tal. Então o que você tem que fazer? Se você tem alguém na igreja que está com essa doença, você faz um trabalho de vacinação, que é um trabalho profilático. Você pega as pessoas que têm contato com ela e diz, olha, tá vendo aquela pessoa? Ela vai falar alguma coisa com você, mas o senhor tem revelado isso a respeito dela, olha, isso. Se alguém diz assim, mas eu acho que ela está certa, esse aí já está doente também. Então já pegou a doença, então você vai ter que tratar com ele igual você trata com o outro, né? Mas os que estão em contato, é o colega que trabalha com ele no banco, não é a colega de faculdade, está doente, vacina quem está perto. Vacina quem está perto. Vacina quem está perto. Por quê? Está doente. Então você chega a uma situação que evolui para coma e morte. O tratamento, só oração. Só oração, não adianta nada. Chega no estágio, é o clamor pelo sangue de Jesus, né? Como se essa igreja fizer uma transfusão de sangue ali, para poder fazer como se fosse uma troca, né? Isso, que a pessoa vai perdendo vida. Então isso é uma coisa terrível. Então você vê, né, a prevenção. Vocês já foram, vocês devem ter experiência de sala de espera de consultório médico? Já viram? Os doentes, quando eles conversam, todo mundo conversa sobre a doença deles, né? Então, lá eu fico às vezes dizendo, eu tenho, depois da segunda gravidez, foi coisa horrível, né? E tal. Eu não, um tratamento corticóide que eu tomei. Corticóide. E você? Eu não, eu fui um problema, quebrei o pé, aí fiquei muito parado, né? E foi só aumentando assim e tal. Mesmo. Então cada um tem esse tipo de crente também, eles quando se reúnem, e você está assim, estou muito decepcionada, né? Decepcionada porque o pastor não liga, eu é uma coisa bem parecida com isso, eu for com o diácono, eu também tenho dificuldade com o diácono e tal. E você falou, eu tive um dom, e o pastor disse que o dom não era do senhor, que me deixou tão magoado, tal. Aquilo me revoltou. Então cada um tem um motivo. Então quando eles se reúnem, quando os doentes com essa doença se reúnem, cada um fala da sua doença, a causa da sua doença. Isso é igual o doente mesmo em consultório médico. Então você tem tratamento, não é? É a intercessão da igreja, é o clamor da igreja, clamor pelo sangue de Jesus. É sangue, aquilo que vocês viram na aula de oração, só para que o milagre aconteça. E uma das coisas que você faz é remédio, às vezes dói, né? Se a injeção dói, né? Injeção, só tem um jeito, só injeção. Então, às vezes você pega a pessoa, que pena, né? O nenenzinho tem que tomar injeção, mas tem que fazer, está doente, tem que fazer. Então você pega às vezes o irmão, e ele às vezes vem com você, te convida na casa, te trata bem, te dá um café, aí aproveita quando você está com aquele copo grande, né, de café com leite, aquele bolo gostoso, eu estou com a boca cheia, aí ele começa a falar no seu ouvido, né? Olha, você vê a igreja, aí você não pode estar com a boca cheia, Olha, seguinte, quando acontecer isso, você diz o seguinte, termina de engolir o bolinho, digo, estou aqui na sua casa, gosto muito de você, mas você está precisando de uma libertação, você está oprimido.
Eu me lembro, há uns anos atrás, se converteu um irmão na igreja. E esse irmão teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. E ele foi trazido para um outro. Mas o que trouxe era uma pessoa super complicada, mas trouxe esse. E esse se firmou na igreja. Mas o outro era todo cheio de coisa, gostava de falar dos outros. Era um camarada que gostava de murmurar. Mas se converteu o outro camarada, o grande amigo, eles eram vizinhos. Um dia, eu cheguei lá e tal, ele estava revoltado. Aí esse conversador, né? E tal, tinha o irmão, rapaz, trouxe ele para a igreja, me botou para fora da casa dele. Botou você para fora da casa. Alguma coisa aconteceu, rapaz, é uma pessoa boa e tal. O que houve, fulano? Amadeu, esse camarada veio aqui e começou a falar de pastores aqui dentro. Ah, porque pastor fulano é assim, 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 assim. Eu disse, olha, rapaz, vamos parar com isso. Porque negócio de falar sobre esse assunto aqui dentro, isso geralmente traz dificuldade. Não, mas você, rapaz, o homem é homem mesmo, tem que estar falando aqui do ungido, não é do homem. Mas claro, isso é uma mentira, né, toda né, enclausurada. Mas não é isso mesmo, porque coisa e tal, porque faz isso e tal. Eu digo, olha, eu não quero que você continue falando. Não, mas eu vou continuar. Eu digo, olha, se você continuar falando, eu vou pedir para você se retirar da minha casa. É que é isso, rapaz? Vamos mudar de assunto? Não, eu vou continuar. Não, então você vai embora daqui. Eu não vou querer falar isso aqui, não. Vou tocar para fora de casa. Amigo dele. Você me trouxe para a igreja e tal, mas eu não vou aceitar isso, não. Aí eu encontrei com ele e digo, olha, rapaz, ele botou você para fora, eu botava também. Entendeu? Então você chega a pessoa, você tem que ser franco, porque a pessoa toma um susto e essa pessoa consertou, sabia? Tomou um susto ali e ali ela não se acabou. Então você chega igual falando, você está errado, você está falando mal, coisa, você tem revelação, entrega a revelação, não fala mal não. Então você faz isso, então às vezes é aquele tratamento de impacto que você faz, esse doente está para morrer. Se você não fizer isso, a mãe está lá fora, está falando mal da obra e daqui a pouco o juízo está sobre ele. Vamos ficar de pé. Nós bendizemos ao teu nome, Senhor. Te glorificamos e te pedimos, ó Deus, que tu continues abençoando os teus servos no restante dessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos, 10 minutos, lembrando que sexto período aqui, né? Sexto período.